Essa é a história de um camponês que ganhava a vida vendendo água no mercado. Ele tinha cerca de 10 potes. Todos os dias, de manhã bem cedinho, ele colocava uma vara nas costas. Em cada extremidade carregava um pote para encher de água no poço e em seguida levar para o centro da aldeia, localizada aproximadamente a 2 quilômetros de distância. Entre os potes, havia um que estava rachado. Curiosamente, esse trabalhador sempre pegava o pote rachado para sua primeira viagem do dia. Ele coletava pacientemente a água e a transportava até a aldeia. Em uma extremidade da vara, atravessada nos ombros, levava um pote perfeito e na outra, o pote rachado. Quando ele chegava ao mercado, o pote rachado havia perdido uma grande quantidade de água. Com isso, o agricultor só poderia receber a metade do que foi combinado. Por outro lado, o pote em bom estado funcionava perfeitamente e permitia-lhe ter todo o dinheiro que estava previsto. Sem demora, os outros potes começaram a falar sobre aquela situação, pois não entendiam por que o homem ainda estava utilizando o pobre recipiente danificado, insistindo em perder dinheiro todos os dias. Eles não viam sentido nisso, sendo que o carregador de água tinha vários outros potes em boas condições à sua disposição. O pote rachado passou a se sentir envergonhado de sua condição. Ele foi utilizado por mais de 10 anos e sempre desempenhou perfeitamente a função para a qual foi destinado, até o dia em que lhe apareceu aquela rachadura por onde a água vazava. Tornou-se então um inútil, um imprestável, e lhe amargurava saber que o parceiro só se valia dele por pura piedade. Isso não estava certo. Não era justo o homem ter seus ganhos diminuídos por sua causa. Nas horas de repouso, gastava seu tempo contando aos potes mais jovens as suas aventuras de pote experiente, de quando era saudável e conseguia fazer o trajeto sem desperdiçar uma gota de água sequer. Os outros o ouviam atento, mas com pesar. Não entendiam por que o homem das águas insistia em colocar o velho pote rachado na atividade diária. Com tantos recipientes jovens e saudáveis, por que não descartava de vez o pote inútil? O homem persistiu nesse costume e ignorou os questionamentos da turma. Às vezes até ria, sem nada dizer. Por certo enlouqueceu, comentavam com preocupação, ainda mais quando a reação do camponês era só a de apenas sacar farelos dos bolsos e espalhar pelo caminho. O que seria aquilo? Restos de pães? Areia? Que dó! O pobre humano deveria estar mesmo perdendo o juízo. Tudo mais parecia normal. As idas ao poço, o trajeto feito como sempre e o abastecimento das casas. Apenas a insistência em dar serviço ao velho pote rachado continuava sendo a coisa sem sentido no dia a dia deles, pois até a nova mania de espalhar farelos pelo caminho o homem abandonou. Certa noite, enquanto o fazendeiro se preparava para descansar, o pote rachado o chamou e disse que precisava conversar com ele. Então o homem, muito atento, ouviu o que o pote queria lhe dizer. Sem preâmbulo, disse-lhe o que tinha em mente. Ele falou que gostava do que fazia, mas não se sentia confortável, sabendo ser ele um pote inútil. Não queria que o camponês o preservasse por compaixão. Melhor seria se o jogasse no lixo e acabasse com essa angústia de uma vez por todas. O camponês riu enquanto escutava. Depois disse que nunca passou por sua cabeça a ideia de se desfazer do velho companheiro, pois na verdade era muito útil para ele. Útil? Perguntou o pote.
Como ele poderia ser útil se estavam perdendo dinheiro todos os dias? O homem pediu-lhe para manter a calma. No dia seguinte, ele mostraria por que ele era tão valioso. O pote quebrado não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte, como prometido, o camponês disse-lhe: "Peço por favor que observe tudo de cada lado da estrada até o poço." O pote foi extremamente atencioso. Ele olhou para os dois lados e viu uma estrada agradável, cheia de flores. Quando chegaram ao poço, ele disse ao fazendeiro que não havia encontrado a resposta naquela estrada. O homem olhou para ele carinhosamente e disse: "Desde que você se rachou, eu estive pensando sobre a melhor maneira de continuar obtendo o máximo de você. Então decidi, de tempos em tempos, espalhar sementes pelo caminho. Graças a você, eu pude regá-las todos os dias. E graças a você, uma vez que tudo floresceu, posso escolher algumas plantas e vendê-las no mercado, a um preço superior ao da água." O pote rachado, muito comovido por fim, entendeu a sua preciosa missão.